A gente começou pela mítica para fazer a desmistificação, para mostrar que os mitos têm a importância deles, não se separam completamente da filosofia, mas para abrir a mente deles. Mostrar que alguns mitos, até no trabalho que eles fizeram, para mostrar que alguns mitos até ainda são recorrentes ainda hoje. As pessoas ainda creem em algumas coisas como antigamente. Elas acham que não, que mitos eram só aqueles na Grécia. A gente abre um pouco a mente deles assim. Aí, um pouco dos objetivos particulares, a gente salienta tudo que é importante para eles poderem caminhar pelas próprias pernas, para eles conseguirem, a partir dos mitos, começarem a entender como que a gente faz filosofia um pouco. E aí, para iniciar a reflexão filosófica, para eles começarem a entender o que é mito e o que é filosofia, entender essa passagem, e sempre de uma forma lúdica, buscando novas didáticas para mostrar para os alunos que não vai ser só não vai ser uma aula chata, não vai ser nada desse tipo. A gente fez várias atividades, tentou fazer várias atividades diferentes, como debates, algumas pequenas competiçõezinhas, e fomentar a participação ativa dos alunos através da feira cultural. Os mídias digitais, por exemplo, a gente usa uma plataforma que se chama Edmodo, é como se fosse um Facebook, mas fazendo diretamente a ligação entre alunos e professores, onde eles podem ver as resoluções de trabalhos deles. E também através do blog da professora, a gente faz grupos dos alunos lá no Edmodo mesmo, a partir de uma relação de como se fossem padrinhos e afilhados. Cada um de nós somos responsáveis por uma certa quantidade de alunos. E aí a gente ajuda eles a partir dessa plataforma da Edmodo. Também pode passar isso daí que vocês já comentaram no outro, né? Então, fala. Metodologia. Então, o projeto teve algumas atividades isoladas, mas que na feira cultural e na intenção de trabalhar um mito se uniam. Primeira atividade, 2014. Primeira parte, os alunos se organizaram em grupos, escolheram um mito e desenvolveram pesquisas para compreender a temática desse mito. E escolheram imagens que eu representasse. Isso ainda em sala de aula, mas com objetivos de... vai culminar num livro. Eu vou chegar agora na quinta parte. Segunda parte, após debater o mito, os alunos identificaram o fator moralizante, ou seja, a mensagem proposta pelo mito. Amor, ódio, virtude, todos esses temas clássicos também da antiguidade são trabalhados por filósofos, são trabalhados com rigor filosófico, então eles precisavam identificar, mesmo que superficialmente, identificar. Terceira parte, após identificar a ideia principal do mito, os alunos buscaram no dicionário filosófico o conceito e, a partir da compreensão desse conceito, explicaram com as próprias palavras o seu significado. Precisaram, então, entenderam, de certa forma, parafrasearam e buscaram transmitir com as próprias palavras. Na quarta parte, os alunos deveriam relacionar os dados obtidos do estudo do mito com os dias atuais, identificando possíveis mitos da era moderna. Então, o deslocamento que a gente comentou sobre entender o que é um mito e trazer essa visão, de certa forma, da história da filosofia para o momento atual, para compreender os possíveis mitos da era moderna. A quinta parte foi a confecção de um livro de mitologia, com todas... Estão passando, né? Estão. Vocês estão passando aqui? Os livros que foram produzidos no ano passado. Os livros que foram produzidos pelos alunos com um compilado dessas histórias mitológicas. Pode seguir. Atividade 2. Aplicação do teatro, do mito da caverna, especificamente da República do Platão. Os alunos realizaram a releitura do mito e buscaram mostrar qual seria a caverna contemporânea. Isso variava de interpretação. O que seria que, na história da caverna, só para não se alongar muito, os homens acorrentados e viam sombras, distorções, e, na verdade, a realidade estava lá fora. Quando eles não tinham acesso à realidade, achavam que aquelas distorções eram a realidade. Qual seria a caverna, dos dias de hoje? Então, isso para aplicar ao teatro, foi construída uma sala ambiente com os recursos do PIBIT, no ano 2014. Só salientando que essa atividade também do próximo slide foi desenvolvida também na Semana Cultural, no qual eu participei com o Labirinto. Então, por exemplo, ali, o que seria essa leitura do mito? A cada leva dos alunos que entravam dentro da sala, os estudantes ali que
fizeram esse projeto, eles faziam uma representação do Teatro do Mito. E após isso, então, os alunos que foram lá para ver a representação, escreviam no mural quais eram seus pequenos vícios, né? Quais eram suas cavernas. E o próximo do RPG foi numa outra sala. O anterior se deu com uma turma no primeiro ano, esse também no primeiro ano, também na Semana Cultural. E, ou seja, os alunos que entravam na sala, já na entrada tinha uma caixa, escrito Caixa Pandora, no qual eles selecionavam 3 entidades, né, 3 deuses. Eles sorteavam. E os alunos, eles iam, os alunos então que estavam lá esperando os colegas, cada um tinha um papel, era um deus. E esses alunos que entraram para assistir, para participar, tinham que, através de pistas, entender quem que era quem ali. E a partir disso, se eles acertassem os 3, eles ganhavam um prêmio, né, que era uma comida típica. Pode seguir. Aqui, não sei se vocês estão enxergando, tá no escuro, aqui são algumas fotos. Vamos lá, deixa que eu passo então daí rapidinho. Pode seguir, que é bastante foto, gente. Aí daí aqui foi a construção do Jardim do Olimpo, né? Aí aqui a caverna, que eles utilizaram recursos de iluminação para fazer as sombras, né? Daí novamente caverna de Platão, né? E assim por diante, né? Aí daí depois a gente também deixa disponível no blog, tem no PIBID, do Face, né? E daí agora vamos falar das atividades desse ano, como se realizaram. Tá, isso foi 2014. 2015. A atividade, a primeira que vocês viram, foi replicada, a atividade dos mitos, né? Foi acrescentada a comunicação via plataforma do Edmodo, que a Gabi explicou para vocês, para a entrega da primeira e da quarta etapa daquela atividade dos mitos. Foi aplicado o sistema de apadrinhamento em grupos de 6 a 7 pibidianos. Como nós estamos em bastante, chega a ser 6 pessoas, 7 pessoas no PIBID, e vinha na sala, dividimos a sala, colocamos 6 a 7 alunos sobre responsabilidade de cada pibidiano. Isso possibilitava competições, pequenas competições para estimular os alunos, pequenos, né? Formavam grupos, mas sempre na esportiva, trabalhando junto para estudar o tema, né? Então isso incentivou muito e dava para dar atenção especial para aqueles que tinham certas dificuldades, né? Sempre tem uns que tinham muita dificuldade, outros que tinham uma facilidade tremenda, e o acompanhamento nosso ajudou nisso, ajudou a sanar alguns problemas desses. Atividade 2 foi realizada, aplicação do teatro novamente. Nós participamos do teatro também, usamos instrumentos musicais, mas sem recursos do PIBID dessa vez. Pode passar para o próximo. Então, Eu passo rapidinho, daí as fotos, então, né? Deu para fazer, eles ensinaram, mas as 3 atividades foram realizadas com o resultado, né? Infelizmente, o seu tempo... Então vamos lá, minha vez. Você participou como aluna, que falou durante a apresentação. Então aí Sim, o inclui... coordenador... Bom, os resultados já foram mostrados, que esses resultados de 2014 foram aqueles que foram feitos com os alunos do primeiro ano, né? E o resultado está correndo aí, é esse material que vocês estão vendo, o livro, sem contar com a enorme e excelente receptividade por parte dos pais, alunos e do colégio em geral, que aprovou imensamente, com relação à leitura do texto, que acaba sendo o nosso nosso objetivo final, né? A leitura do texto clássico. Ele surge naturalmente pela necessidade do aluno de sentir, de entender aquilo que ele está trabalhando, como ele está trabalhando. Então, aquilo não é uma tarefa pesada, é uma tarefa que surge espontaneamente a partir desse método lúdico, nós apelidamos de método lúdico, né? Essa tarefa. E agora, em 2015, esse é um dado interessante, a continuidade desse trabalho, né? Eu acho que é importante que a gente ressalte e eu gostaria aqui eu sempre falo para os bolsistas, esse problema que a gente está tendo agora com o esvaziamento das verbas do PIBID, e se a gente tivesse tempo de olhar, e eu convido todos a visitarem os blogs que nós temos, para ver a diferença entre as apresentações de 2014 com verba e agora com apenas, eu diria o seguinte, apenas o suor, sangue não vamos chegar tanto, mas o suor dos pibidianos e dos próprios alunos envolvidos no trabalho, e sem dúvida da professora supervisora, da Priscila, né?
mobilizando o colégio todo para repetir isso, só que agora, infelizmente, sem verbas, né? Então, aquilo que eram aqueles folhas, né, de formando um labirinto, de papel, cola, etc., agora é feito com lençol da casa dos alunos, emprestado e coisa desse tipo, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer, como coordenador, que eu me sinto satisfeito com a apresentação do que foi feito aqui, principalmente pelo trabalho de todos os bolsistas envolvidos. Parabéns, acho que é bem importante usar essas técnicas e alternativas diferentes para atrair, né, para sair daquele espaço e da forma com que só se faz leitura e as técnicas didáticas tradicionais. Eu acho que isso é bem importante e atrai, acho que, um número maior de alunos. Eu acho que isso dinamiza mais o processo e os alunos também conseguem se apropriar melhor compreender melhor, né, o conteúdo que vocês estão trabalhando. Eu acho que levar para a prática deles, da vida deles, né. Parabéns, acho que é um trabalho bem interessante. A minha reflexão é que os alunos que tiveram a oportunidade de entrar em contato com o grupo de vocês são alunos felizardos, alunos muito felizes, porque a maior parte dos alunos que estudam filosofia estudam em escolas onde essa possibilidade de atividade se torna virtualmente impossível em função das várias condições do ensino médio que vocês conhecem. Eu desejo que quando vocês sejam professores formados, vocês tenham garra semelhante ou até maior. Parabéns, muito obrigado.